Olá! Hoje a gente vai descobrir como montar uma criação de alimento vivo, super sustentável para peixes ornamentais e o melhor, dentro de casa. É uma forma incrível de enriquecer a dieta deles e, sério, é mais simples do que parece. Sabe, por mais que a gente capriche na ração comercial, às vezes falta alguma coisa, né? Ela nem sempre consegue suprir todas as necessidades, principalmente o instinto dos peixes. Pensa só, aqueles que vêm da natureza têm um instinto de caça super forte. E bom, uma ração em flocos não vai despertar isso. E aí que entra a estrela da nossa conversa de hoje, o tenébrio, ou como muita gente conhece, o mealworm. Esse bichinho é a solução perfeita. É uma fonte de alimento extra, super limpa e com um valor biológico altíssimo. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o dilema da ração. Depois, vamos conhecer a fundo o tenébrio. Em seguida, a gente parte para a prática, para montar uma microfazenda. E, claro, como gerenciar a colônia e, por fim, a parte mais legal, a colheita. Beleza, vamos começar pelo começo. Por que ter todo esse trabalho de criar alimento vivo? A resposta, gente, está na origem dos peixes que temos no aquário. Olha que dado interessante. A grande maioria dos peixes ornamentais, tipo uns 95% dos que o Brasil exporta, vem direto da bacia amazônica. O que isso quer dizer? Que eles têm os mesmos instintos de caça, as mesmas necessidades dos seus antepassados na natureza. Então, oferecer alimento vivo não é só um agrado, um petisco. É, na verdade, respeitar a biologia do bicho. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos conhecer a estrela do show, o tenébrio molitor. E olha, a história desse inseto é bem curiosa, uma verdadeira transformação. Pois é, por muito tempo ele foi visto como o vilão dos silos de grãos, uma praga mesmo. Mas, para quem tem aquário, ele é um verdadeiro herói. É um inseto limpo, se reproduz que é uma beleza e não tem ferrão nem nada para se defender, ou seja, perfeito para criar em casa. É uma reviravolta e tanto na reputação dele, né? Tá, mas para a gente conseguir criar, a gente precisa primeiro entender o ciclo de vida deles. Eles são o que a ciência chama de insetos holometabólicos. Nome complicado, né? Mas significa basicamente que eles passam por uma metamorfose completa com estágios bem diferentes um do outro. E essas fases são 4. Tudo começa com um ovinho minúsculo que mal dá para ver. Desse ovo sai a larva, que é a fase que a gente realmente usa como alimento. Depois, essa larva vira uma pupa, que é um estágio de transição, sabe? E, finalmente, dessa pupa sai o besouro adulto, prontinho para começar tudo de novo. Olha só que legal essa imagem. Dá para ver direitinho as 3 fases que a gente consegue enxergar. A larva, que é a fase que dura mais tempo, a pupa, que fica ali quietinha, meio vulnerável, e, por fim, o besouro adulto. Vendo assim, um do lado do outro, dá para ter uma ideia de como esse processo todo é complexo e interessante. Beleza, agora que a gente já virou especialista no ciclo de vida do tenébrio, vamos botar a mão na massa. Como é que a gente monta um cantinho para eles? A melhor parte é que é muito, mas muito simples e barato. A primeira coisa é a casa deles. O ideal é usar caixas de plástico dessas organizadoras mesmo. Por quê? Simples. A parede lisa não deixa os besouros escalarem e fugirem. E tem mais. Como o plástico não é poroso, é super fácil de limpar, o que ajuda a evitar que apareça bicho indesejado. Outro ponto importantíssimo, ventilação. Fazer uns furinhos na tampa é essencial para ter troca de ar e impedir que a umidade fermente o substrato. E aqui vai uma dica de ouro. Cuidado com formigas. Se tiver formiga por perto, o ideal é proteger a caixa com uma tela bem fina, porque elas podem acabar com uma colônia inteira em pouquíssimo tempo. Agora, o substrato, ele é tipo 2 em 1. Serve de cama e de comida ao mesmo tempo. E o legal é que dá para usar um monte de coisa barata e fácil de achar. Pode ser ração de pinto, farelo de trigo, ração de coelho, até aveia ou farelo de pão serve. Essa flexibilidade é ótima porque dá para adaptar com o que for mais fácil de encontrar. A quantidade de substrato também tem seu segredo. O ideal é uma camada entre 2 e 5 centímetros. Essa altura é perfeita para os besouros colocarem os ovos e também ajuda o ar a circular lá no fundo, evitando que o substrato fique compacto e crie micro-organismos ruins. E agora, uma dica de mestre. Os besouros adoram o escurinho para se reproduzir. Então, uma coisa que funciona super bem é colocar pedaços de caixa de ovo por cima do substrato. Isso cria uns esconderijos perfeitos para eles, dando a segurança que eles precisam para fazer mais besourinhos. Ok, a fazendinha está montada.
E agora? Agora a gente entra na fase de manutenção. O objetivo aqui é simples: fazer a produção render ao máximo e manter a colônia sempre saudável. E se liga nesse número, porque o potencial de produção é absurdo. Uma única fêmea de besouro pode botar de 500 a 1.000 ovos na vida dela. E a vida adulta dela dura uns 60 dias. Isso dá uma ideia de como uma colônia pequena pode crescer de forma exponencial. Vamos dar uma olhada no tempo de cada fase. Depois que a fêmea bota o ovo, ele leva uns 15 dias para eclodir. Aí vem a fase de larva, que é a mais longa, dura uns 90 dias, que é quando eles mais comem e crescem. Depois disso, a fase de pupa dura mais ou menos 21 dias até virar besouro. Entender esse cronograma é super importante para a gente planejar a produção e saber quando colher. Para manter tudo rodando lisinho, uma manutenção a cada 15 dias já está de bom tamanho. E o processo é fácil, olha só. Primeiro, a gente peneira o substrato para tirar os resíduos. Depois, separa todo mundo por estágio. Larva para um lado, pupa para o outro, besouro para o outro. E por último, lava bem as caixas antes de colocar o substrato novo. Pronto, colônia limpa e organizada. E o mais legal é que não precisa de nenhum equipamento caro ou difícil de achar. Uma peneira de cozinha, esponja, detergente, coisas que todo mundo tem em casa. É só isso que precisa para fazer a manutenção completa. Simples assim. E, finalmente, a gente chega na parte mais gratificante. O resultado de todo esse trabalho, uma fonte de alimento constante, saudável e super natural para os peixes. Mas, claro, é bom ter em mente o que essa frase diz. O sucesso aqui depende de técnica, dedicação e muito capricho. Mesmo sendo um processo simples, ele exige consistência, como se fosse uma pequena plantação. Manter tudo limpo e bem alimentado é o que vai garantir uma boa produção. É basicamente ter um mini ciclo agrícola em casa. E com isso fica uma reflexão final, né? Criar o próprio alimento vivo vai muito além da nutrição. É sobre criar um ecossistema mais rico, mais natural para os peixes. Uma pequena criação de tenébrios pode ser aquele detalhe que transforma um aquário bom em um aquário excelente. É uma chance de dar um passo a mais nesse hobby tão fascinante.